Você já parou para pensar em como as cidades ao nosso redor estão mudando? Os arranha-céus, os grandes centros comerciais, as avenidas largas, tudo isso é resultado do trabalho e inovação da construção civil. Hoje, vamos explorar como esse setor está transformando nossas grandes cidades e moldando o futuro em que vamos viver. As cidades antigas foram o berço da civilização. Roma, Atenas e outras metrópoles históricas foram construídas com grandes obras de engenharia para sua época, como estradas, aquedutos e templos. As cidades eram organizadas em torno de praças, mercados e centros religiosos, e suas infraestruturas, mesmo simples, já atendiam às necessidades básicas da população. Hoje, as cidades modernas evoluíram drasticamente. Com arranha-céus, sistemas de transporte avançados e tecnologias inteligentes, elas são centros de inovação e conectividade. Diferente das antigas, que cresciam sem planejamento, as cidades atuais se preocupam com mobilidade, sustentabilidade e bem-estar, integrando espaços verdes e soluções para o futuro. Se antes as cidades eram centros de poder e cultura, hoje elas são hubs globais de negócios e tecnologia. Mas uma coisa não mudou: a necessidade de adaptação e evolução para enfrentar os desafios de cada época. As cidades que conhecemos hoje são fruto de séculos de desenvolvimento e inovação. Desde os primeiros vilarejos, passando pelas grandes metrópoles da Revolução Industrial, até chegarmos às cidades supermodernas de hoje. A construção civil sempre foi o motor por trás dessa transformação. As cidades antigas foram o alicerce das civilizações que conhecemos hoje. Desde Roma, com suas impressionantes estradas e aquedutos, até Atenas, o berço da democracia, as cidades antigas eram centros políticos, econômicos e culturais. Suas estruturas foram construídas para resistir ao tempo, e muitas delas ainda podem ser vistas, mesmo em ruínas. Essas cidades eram desenhadas em torno de praças e centros religiosos, e apesar de suas infraestruturas relativamente simples, já ofereciam as soluções necessárias para o abastecimento de água, transporte e organização social. Aquedutos como o de Roma e estradas pavimentadas foram exemplos de inovação que moldaram o mundo antigo. As cidades antigas eram também centros de comércio e convivência social, onde o mercado e as praças públicas desempenhavam um papel vital. A vida cotidiana girava em torno desses espaços, conectando comunidades e impulsionando o crescimento das sociedades. Com o passar dos séculos, as cidades evoluíram, e com a Revolução Industrial, esse crescimento se acelerou de forma nunca antes vista. Hoje, as cidades modernas são muito mais do que simples locais de convivência. São verdadeiros centros globais de tecnologia, inovação e conectividade. As metrópoles modernas são marcadas por arranha-céus que desafiam os céus, avenidas largas que permitem o fluxo de milhões de veículos e transportes públicos que interligam bairros e regiões com eficiência. Essas cidades, ao contrário das antigas, são construídas com planejamento urbano detalhado, levando em conta o crescimento populacional, a mobilidade e a qualidade de vida. Com o crescimento das economias globais, as cidades se tornaram hubs financeiros e centros tecnológicos. Cidades como Nova York e Tóquio lideram o mundo em inovação e tecnologia. Novas infraestruturas, trens de alta velocidade e soluções para transportes sustentáveis surgem para facilitar a vida das pessoas e resolver o caos das grandes populações. À medida que as cidades cresceram, os desafios também aumentaram. Hoje, uma das maiores preocupações é como equilibrar crescimento com sustentabilidade. As cidades modernas, ao contrário das antigas, agora precisam lidar com a poluição, mudanças climáticas e o consumo excessivo de recursos. Por isso, a construção civil está se voltando para soluções sustentáveis, como edifícios ecológicos, telhados verdes e sistemas de energia renovável. Hoje, muitas cidades estão investindo em criar um futuro mais verde, onde tecnologia e natureza se integram. Edifícios com painéis solares, áreas verdes para lazer e ciclovias são alguns exemplos de como as metrópoles modernas estão buscando soluções para melhorar a qualidade de vida e reduzir o impacto ambiental. Ao comparar as cidades antigas com as modernas, percebemos que,
embora sejam separadas por milhares de anos, ambas são reflexos do seu tempo. As cidades antigas, com seus templos, fóruns e ruas de pedra, eram símbolos de poder e cultura. Já as modernas, com seus arranha-céus, avenidas movimentadas e tecnologia de ponta, são símbolos de inovação e desenvolvimento. Hoje, vivemos em um mundo onde as cidades não param de crescer. A urbanização está em plena expansão, e as metrópoles de amanhã serão ainda mais conectadas e sustentáveis. Mas, assim como nas antigas civilizações, o desafio continua: criar espaços onde a humanidade possa prosperar, viver e evoluir. O futuro das cidades está em constante transformação. A pergunta que fica é: como serão as cidades daqui a 100, 200 ou até 1000 anos? Se a história nos ensina algo, é que o potencial humano para construir, inovar e evoluir é ilimitado. E essa jornada de transformação urbana está apenas começando. Quando falamos em construção civil, o que vem à sua mente? Talvez grandes edifícios ou imponentes arranha-céus, certo? Mas a construção civil vai muito além disso. Ela é responsável por transformar as cidades em espaços funcionais e organizados, desde a infraestrutura básica até as áreas de lazer que utilizamos no dia a dia. A construção civil engloba uma enorme diversidade de projetos. Ela abrange a criação de pontes que conectam bairros e cidades, túneis que facilitam o trânsito em regiões urbanas densas, avenidas que organizam o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres. Cada estrutura faz parte de um planejamento essencial para que as cidades funcionem de forma eficiente. Mas não para por aí. A construção civil também é responsável por sistemas de saneamento, que garantem o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, aspectos fundamentais para a saúde pública. E além da infraestrutura técnica, ela também cria os espaços que trazem qualidade de vida para a população, como parques, praças e áreas públicas de lazer. Esses projetos moldam diretamente como vivemos. A forma como nos deslocamos nas cidades, onde moramos, trabalhamos e até onde nos encontramos para relaxar, tudo é influenciado pela construção civil. Ela é o coração das cidades modernas, planejando o espaço urbano e garantindo que ele funcione de maneira integrada e segura. Por trás de cada edifício, ponte ou parque, há uma equipe de profissionais, engenheiros, arquitetos, urbanistas e operários, que trabalham juntos para transformar um plano no papel em algo concreto. Esses profissionais lidam com inúmeros desafios, como a sustentabilidade, o impacto ambiental e o crescimento populacional, buscando sempre soluções inovadoras e eficientes. O futuro da construção civil também envolve pensar em sustentabilidade. Hoje, mais do que nunca, o foco está em criar cidades mais verdes, com construções que utilizam materiais sustentáveis, tecnologias que economizam energia e soluções para reduzir a poluição e o desperdício. Então, da próxima vez que você olhar para uma cidade, lembre-se de que a construção civil está em cada detalhe. Ela vai muito além de prédios. Ela molda nosso presente e constrói nosso futuro, garantindo que as cidades sejam lugares melhores para todos nós. A construção civil sempre foi responsável por algumas das maiores realizações da humanidade. Ao longo da história, foram criados projetos tão grandiosos que não apenas transformaram as cidades, mas também marcaram o mundo como verdadeiros ícones da engenharia e arquitetura. Um exemplo impressionante é o Burj Khalifa, em Dubai. Com mais de 828 metros de altura, ele não é apenas o edifício mais alto do mundo, mas também um marco da inovação tecnológica. Construído em uma região que enfrenta desafios climáticos extremos, como calor intenso e ventos fortes, o Burj Khalifa simboliza a superação de limites na engenharia moderna. Outro ícone mundial da construção civil é a Torre Eiffel, em Paris. Erguida em 1889, essa obra-prima da engenharia foi projetada para ser temporária, mas acabou se tornando o símbolo da França. A Torre Eiffel representou um avanço para a época, utilizando aço em larga escala e sendo uma das primeiras estruturas a desafiar as alturas com elegância e precisão. O Canal do Panamá é outro exemplo de como a construção civil pode literalmente mudar o mundo. Inaugurado em 1914,
O canal conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, facilitando o comércio global. O projeto enfrentou enormes dificuldades técnicas e condições ambientais desafiadoras, mas sua construção transformou a logística global e impulsionou o desenvolvimento econômico de várias nações. Grandes pontes também estão entre as maravilhas da construção civil. A Ponte Golden Gate, em São Francisco, concluída em 1937, foi um feito impressionante para a época, superando as condições climáticas adversas da região. Já a Ponte Millau, na França, é a mais alta do mundo, cortando o vale do rio Tarn com uma arquitetura que parece flutuar sobre as nuvens. Além de obras monumentais, a construção civil também vem assumindo um papel crucial na sustentabilidade. Projetos modernos, como edifícios ecológicos e parques solares, estão redefinindo o futuro das cidades. As construções sustentáveis estão focadas em reduzir o impacto ambiental, utilizando materiais recicláveis, fontes de energia renováveis e soluções que integram natureza e tecnologia. Ao olhar para essas construções, podemos ver que a engenharia civil não se limita a criar prédios, pontes ou canais. Ela transforma sociedades, impulsiona economias e inspira gerações. Seja rompendo barreiras físicas ou moldando o futuro, os grandes projetos de construção civil continuam a deixar um legado de inovação e superação.